Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com mais um episódio do nosso podcast Saúde com Propósito. Luana, Dr. Paulo Olá. André, hoje com um convidado especial. Gostaria que o Dr. Paulo André apresentasse o convidado, que é um amigo de longa data do Dr. Paulo. Essa pessoa, eu falo sobre Dr. João Roberto de Menezes, um grande amigo de longa data, um profissional de excelência. Eu tenho a honra de convidá-lo aqui com o intuito de que você nos exponha a sua experiência na vida da medicina. Me conta um pouquinho, Dr. João. Quem é você? Bom, antes de mais nada, eu sou seu amigo, né? É uma alegria muito grande estar aqui com você, Paulo, Dr. Paulo, Luana, meu amigo aqui, Beler, né? E é um momento para mim muito especial. Eu recebi o convite com muita alegria. Eu sou um amigo, sou pai, sou irmão, sou filho. Fiz medicina durante mais de 30 anos de carreira, você sabe bem. Vim do Rio para Campo Grande como médico para atuar aqui na anestesiologia, como a profissão, aquela primeira especialidade. E aí um dia eu não estava com a saúde lá muito boa, e aí um amigo, naquele momento, me resgatou, né, o Dr. Paulo André, falou assim: olha, João, você não está muito bem, você não é aquele João que eu conhecia uns 20 anos atrás. E aí daí veio toda a paixão pela integrativa e muita coisa aconteceu depois disso. Então, e você não foi escolhido por acaso. No nosso último podcast, a nossa convidada foi a doutora Andréia Antonioli, que me introduziu na medicina integrativa. Na medicina do estilo de vida, na medicina regenerativa. E eu, naturalmente, exercendo essa medicina, induzi o meu amigo e paciente, Dr. João Roberto, a se interessar pelo assunto e hoje exerce a medicina integrativa com bastante excelência. Olha, Paulo sempre gentil com as palavras, né? Mas o que eu vejo nisso tudo é um exercício de gratidão, né? A gente vê a condição humana da Andréia, doutora Andréia, que é uma das desbravadoras da integrativa aqui no estado, um nome reconhecidamente uma ótima profissional, uma pessoa seríssima, né? Paulo fala muito que sabe que isso aí não é sorte, que isso é merecimento. Sim. Então o Paulo estava no momento certo de vida, teve da Andréia todo esse ensinamento, soube aproveitar tudo isso, e então recebeu dela esse presente. Tenho certeza também que retornou com coisas boas, né? Porque acho que a gratidão ela é uma coisa que ela te retroalimenta, né? E em algum momento da vida, o Paulo, com esse conhecimento na mão, também paciente da integrativa e posteriormente atuando como médico da integrativa, ele encontrou um amigo, João Roberto, não, um médico amigo, a gente tem tantos anos de amizade, e aí falou: olha, João, você precisa melhorar um pouco a sua saúde. Eu falei: poxa, Paulo, eu não estou bem. E o curioso da integrativa, e falo isso aí com muita tranquilidade, com um coração muito leve, né? É que eu, particularmente, vindo de uma medicina muito tradicional, né? Eu olhava, falei: mas gente, será que... Desconfiado? Mas será? Que é isso? Mas será que o hormônio D é tão importante assim? Porque quando eu sentei lá no banco da faculdade, olha, basicamente era para os ossos, né? Mas será que é tudo isso? E o senhor lembra, o Dr. João, quais eram os sintomas que o senhor estava sentindo, que você estava sentindo? Deixa eu interromper. Aham. Eu acho que ele não lembra tanto. Não, né? Vou te dizer por quê. Vou te dizer por quê. Melhorou tanto que Qual foi esqueceu. o grande ponto de, Porque ponto de virada, né? depois de um tempo de tratamento, ele notoriamente muito melhor. Ele passa pelos corredores dos hospitais, todo mundo fala: nossa, João, como você está bem e tudo mais. Teve um dia que eu recebi uma foto de um grupo de amigos, onde ele estava também. Antes. Isso, anteriores, só um... Pré-integrativo. Eu peguei essa foto e mostrei ao Dr. João. Ele olhou, analisou bem a foto e não se reconheceu, não se viu na foto. Eu não me vi na foto, eu não me procurei. Sério? Não me vi. Sério, não, de verdade. Eram vários anestesistas, todo mundo de verde, de máscara. Sim. Para
deixar a coisa mais... Mas, de qualquer maneira, eu não me vi na foto. Porque realmente não era o mesmo João. Não era. E você sabe isso que o Paulo falou, e aí tentando alinhar ali com o que a Luana colocou. Lá no fundo, como a vida vai passando, você pensa assim, bom, eu não estou muito legal, mas no final do dia eu estou um pouco cansado, o que está acontecendo? Você começa a ganhar um pouco de peso. Tem a correria, tem a família, tem o trabalho, né? Mas assim, eu sentia que, nossa, eu estou ganhando peso e a energia baixa, né? E a impressão que eu tenho, a impressão não, a gente sabe disso, é que muitos dos homens e mulheres tratados muitas vezes, por exemplo, como uma depressão, e muitas vezes não é uma queda hormonal, isso é uma coisa tão clara, né? E eu, como médico, não conseguia enxergar aquilo porque era pré-integrativo. Aí o Paulo vem como um irmão, como um amigo, como um médico, com o seu conhecimento, sua competência, seriedade. João, faz assim, assim, assim. Eu não fui resistente, realmente. Na hora que eu falei, olha, estou dentro. Eu entrei de verdade, mas a mudança... Você quis, né? Eu quis. Você tava Na verdade, de guarda baixa, você tava com de a guarda baixa. Você tava entregue já. Olha, para falar bem a verdade, foi pela amizade ou você já tava assim meio tão cansado que você falou, vamos lá. Você sabe que essa pergunta é complexa, né? Eu acho que basicamente era assim, a confiança no Paulo, o profissional anestesiologista, que ele é um médico seríssimo, né, o amigo. Então, isso claro, tem um peso, né? E aí, quando você associa essa confiança, né, numa coisa chamada necessidade, ou seja, cara, não estou bem, eu tenho que dar uma melhorada aí, porque não está legal. Eu nunca tomei remédio, eu não tenho nada contra remédio, eu acho que a medicação, ela quando necessária, ela vem muito bem. Com certeza. Mas eu acho que antes da gente chegar na necessidade de um antidepressivo, de um antihipertensivo, tá gordinho, toma um remédio para emagrecer. Tá tristinho, toma um remédio para ficar feliz. Olha, não tá dormindo, toma um remedinho para dormir. Será que a gente não tem que pensar de forma integrativa? E o Paulo que me apresentou isso, falou assim, olha, se você dormir bem, se você comer bem, muito antes de você formular aquilo que se faz necessário, da ortomolecular, que da onde a gente nasceu um pouco, isso tudo, esse movimento, ele vem desse berço, né? Pensando na célula, na mitocôndria, pensando nas substâncias químicas. Se a gente for avaliar bem, muito antes disso tem a pessoa. Tem o sentimento, o relacionamento, o amigo, a saúde, o que você come bem, você dorme bem, você se mexe. E isso tudo é uma coisa tão basilar lá da medicina lá de trás, né? Lá de Hipócrates, né? Mens sanas, corporis são. Mas aí você tem que ter um amigo para pegar você, como Paulo, um médico, se vestir simplesmente de um médico que às vezes uma consulta de 15 minutos não pode te entregar, porque ele senta contigo por 1h30 e fala assim, João, vem cá, olha. E ele foi ali, depois de meia hora, eu falei, nossa, eu precisei de meia hora. Eu falei, isso faz muito sentido, Paulo, o que você está falando. E aí comecei a tomar. E isso foi muito legal, porque nos corredores era isso mesmo. Nossa, João, o que está acontecendo? A gente atua muito no centro cirúrgico, né? Aí eu encontro, o Paulo me via todo dia e tá ok, mas aí a empresa, o Campo Grande cresceu muito nos últimos anos, né? Então tem cirurgião que o Paulo encontra aqui, que ele vai encontrar daqui a 3 meses. E em 3 meses você na integrativa, tendo um bom médico e fazendo direitinho. Muda a sua vida. Muda, né? E vocês veem, né? Eu costumo dizer que 70% do resultado está nas mãos do paciente. Com certeza. Nós damos apenas o caminho. Eu mostro para o paciente, olha, esse é o caminho. E quando ele entende, abraça a causa, é sucesso garantido. Mas está muito nas mãos do paciente. Muito mais, né? A gente orienta, a gente suplementa o que for necessário, na dose necessária para quem precisa, mas a decisão final de que quer melhorar é do paciente. Eu acho que essa questão do papel do paciente ser o ativo no processo. O protagonista da história. O protagonista. Da sua história. Isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa mudança e quebra de paradigmas, né? Que odontologia normalmente, tem que escovar 4 vezes ao dia. Você não escovou, é por isso que tem cárie, por isso que tem doença periodontal. E a parte ou não tá usando... não tá usando fio dental, tal, mas não é só isso, né? Claro, tem a parte ativa do paciente, mas é mudar um pouquinho aquela questão do paciente só vir buscar receita, né, para resolver o problema dele. E o som é bem isso. Atividade física, sono, alimentação. Comigo, João, aconteceu assim, muito da mudança essa daqui que é a culpada, né? Poxa, culpada não, culpada né? Responsável, no bom sentido, né? Porque assim, era aquela coisa. E eu estava no momento que eu estava justamente aberto a ouvir,
É mais ou menos. Mas não, eu tava com os ouvidos abertos. Eu poderia estar. O coração não tava fechado e os ouvidos estavam abertos. Da boca pra fora, tá. Mas ele ia mais na consulta pra discutir do que pra, entender? questionar. Era assim, mais pra questionar. Questionador, né? Isso é muito bom. Só que ao mesmo tempo era aquela coisinha. Até hoje em dia, essa semana, teve a tal a cadeirada lá, foi famosa, né? Aí muitas nutricionistas postaram, né? Tratar desbiose com probiótico, né? Aí, assim, o que eu tava tentando fazer já, tratar minha desbiose? Com um probiótico. Mas era aquela salada de fruta de probiótico, né? Sabia nem o nome já das cepas ali. Ainda atacava uma enterogenina. Exato. Um centro. Um centro. Daí pegava, a mãe falava pro Floratil também, né? Vai, mistura tudo e manda no Activia junto. E aí vai. E nada de funcionar. A gente vai pro desespero. Daí começa, né? Você já testou o glúten? Eliminar não, né? Reduzir. Restringir um pouquinho o glúten. Substituir, né? Olha, Na glúten, verdade, o que a gente quer é retirar, tá? A gente não é radical de falar. A gente evita tira. falar, mas... Vamos diminuir um pouquinho, mas o que eu quero é que você não... daí fala, mas o glúten, mas eu quero melhorar para poder tomar minha cerveja. Cerveja, isso, né? Cevada, glúten. Daí fala, então... Mas você já pode ter uma hipersensibilidade. Foi bom, vou testar. E a gente vai testando e vai vendo a melhora. Ao passo que vai melhorando, vai se conscientizando cada vez mais da necessidade. Também, né? E daqui a pouco você não quer nem saber de glúten mais. Nem da não faz falta. Não faz falta. Porque você vê o resultado em você. O estar bem, o se sentir bem é a recompensa, né? Que a gente sempre fica aquela coisa assim, vou fazer não sei o que para ter o prêmio. Na verdade, o prêmio é você dormir bem, ter sono na hora que tem que ter sono. Isso hoje em dia eu falo, chega 9 horas da noite assim, se a minha filha Angelina pedir a terceira historinha, eu falo, filha, você que vai ler, porque o papai tá entregue. A primeira vai, a segunda historinha, a terceira eu já tô no nocaute já. Bom. Mas essa situação, essa condição que vocês estão falando aí, principalmente da alimentação, né? Que, olha, o glúten, né? E o Dr. Paulo coloca assim, evitar glúten. Ele só põe em caixa alta, em preto. É bem isso. Evite. Que não dá pra piscar. Fonte Arial 14. Fonte Arial 14 em negrito. Mas uma coisa que a Integrativa trouxe de muito interessante para mim, eu vou usar, por falta de palavra melhor, mas eu acho que ela se aplica bem, eu vou falar assim, liberdade. Uma coisa que parece uma prisão, que é a pessoa que tem tendência a ganhar peso, eu tenho tendência a ganhar peso. Durante muito tempo eu lutei contra a balança, sobe na balança, está ganhando peso. E isso é um mecanismo que ele é muito cruel, porque todo gordinho, como é que ele todo não, mas a maioria funciona assim. Quando ele perde peso, ele sobe na balança e fala assim, nossa, tô legal. Emagreci. O que ele faz? Ele tende a comer um pouquinho mais porque ele emagreceu. Recompensa, aí, né? Recompensa. E acontece uma coisa curiosa também, que quando ele sobe na balança e ele ganha um pouco de peso, ele fala assim, cara, já engordei mesmo no final de semana, eu vou comer um pouquinho mais. Então, a balança, isso gera quase que uma coisa opressora, essa questão do resultado. Quando você é apresentado a comida de verdade, né, aquilo que de fato é alimento saudável, é claro que você tem que passar por uma transição, não é fácil, mas nessa transição em que você começa a abandonar maus hábitos e começa a ter prazer naquilo que te alimenta bem, no começo de fato uma mudança de hábito, é difícil. Paulo sempre fala isso, olha, mudar hábito é difícil. Mas no momento que você conquista, tudo aquilo que de certa forma era muito palatável, seja um refrigerante, seja um chocolate, a gente começa a perceber que o paladar começa a mudar e você começa a não ficar mais refém daquele alimento que de fato não vai ser bacana para você. O que passa a ser difícil é voltar a ser como era antes. Exatamente. E eu acho que você faz uma troca de prazer também. Né? Aquele prazer imediato lá de liberação de hormônio neurotransmissor de comer, principalmente o carboidrato, depois você tem um prazer diferente, é o prazer de se olhar no espelho, de se sentir bem, né? De colocar aquela, principalmente mulher, tô falando por mulher, né? Sim. Colocar aquela roupa, aquela calça jeans, às vezes, que não tava entrando. Mas nós homens também. Né? Os homens também, né? Legal, a autoestima. Eu perdi as roupas. E isso melhora o seu círculo como um todo, o seu círculo de trabalho, de relacionamento, de amizade, porque você tá bem com você. Muda o teu mindset. Com você, exatamente. Isso, Paulo.
Né? Muda o mindset. Muda o mindset. Então, para mim, você fala assim, olha, o que a integrativa me trouxe? Me trouxe alegria, me trouxe um novo ciclo, me trouxe uma nova profissão, porque eu me encantei por aquilo. Mudou sua vida por completo. Mudou minha vida por completo. Os colegas no corredor, não, mas o que houve? Não, olha, faz assim, faz assim. Tá tomando canetinha? Não, Tá na canetinha? É que falavam isso pra ele, ele perdeu 25 quilos. Até hoje pergunto se eu tô na canetinha. Eu falei, Você sabe que essa história da canetinha é uma opinião minha, né? A minha leitura pessoal é que você pode emagrecer de maneira saudável sem estar focado necessariamente no peso. Quando você busca qualidade de vida, o Paulo falou, é muito bacana, assim, é uma medicina em que você é o tutor e você tem um paciente que é o autor. Eu fico imaginando o sujeito na piscina, o Paulo, quando eu estava na mudança de vida, na transformação de uma vida mesmo, eu imaginava o Paulo assim, eu nadei a vida inteira. Então eu imaginava o Paulo técnico na piscina com apito, assim, vai, mas quem tinha que abraçar era eu, quem tinha que dar abraçada era eu que tinha que nadar. Então o esforço ele partia de mim. Mas de acordo com o que você ia conquistando os espaços, tendo a tutoria de um profissional responsável, que tem notório saber, que conhece, fala assim, olha, isso aqui, não, vamos fazer assim. Olha, sabe o que está acontecendo? Você está com fome no final da tarde, porque você não ingeriu a quantidade de proteína certa pela manhã, você pulou refeição. E aí você tem aquela honestidade de falar assim, cara, doutor Paulo, é verdade, eu acho que eu ando pulando a refeição. Então, isso é um movimento constante de médico e paciente, como se fosse um time. E não aquela condição em que a nutricionista Verdade. Ou qualquer colega da área de saúde, o odontólogo, qualquer colega, olha, tome isso aqui. Isso não dá resultado. O que dá é o relacionamento, esse relacionamento de tutor e autor, e é isso bem alinhado, aí é a saúde. Quando o paciente apreende o que você passa para ele, aí fica muito mais fácil, né? Apesar de que a gente vive na lei de Pareto, né? Isso mesmo. Onde 20% dos seus pacientes apenas darão 80% do seu resultado. É verdade. Né? Então, eu gostaria que essa lei não existisse, que fosse muito mais do que isso, né? Que, nossa Senhora, seria muito bom. Mas, infelizmente, nem todos têm essa força no propósito, esse foco nas mudanças. Mas uma coisa que eu observo é que antes disso, dessa determinação, desse foco, está a compreensão. Eu observo que por mais que a gente repita numa consulta longa de 1h30, 2 horas, explique detalhadamente o porquê de cada conduta que a gente está orientando, eu ainda vejo que muito disso se perde na falta da compreensão. Por que eu estou falando isso? Porque é sempre importante repetir. Parece que o óbvio não precisa ser dito, mas precisa ser dito. A gente tem que repetir para o paciente, no retorno dele, olha, como é que está a sua alimentação? Lembra, é assim que tem que comer, assim, é isso, né? Os seus exercícios físicos é esse que é o mais indicado para você. Tem que estar sempre repetindo, porque às vezes a gente acha que o paciente entendeu, ele pode até ter entendido no momento, mas ele não aprendeu, ele não pegou aquele conhecimento, não absorveu de fato, né? né? Dentro dele, né? E aí acaba desvirtuando. Ele faz aquilo uma semana, depois esquece, cai na rotina. Ele não se convenceu muitas vezes. Essa é outra coisa importante que a gente vê nessa medicina nesse modelo de medicina que a gente exerce hoje. A gente está mais próximo do paciente. O meu propósito hoje é cuidar de você. De verdade, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma paciente que já retorna comigo há um bom tempo. E ela falou, doutor, em todas as consultas que eu vim aqui, o senhor falou que quer cuidar de mim. Isso me dá uma energia tão grande, isso me faz com que eu possa envelhecer com alguém cuidando, ao envelhecer com saúde. Isso tirou de mim um peso muito grande, que eu sei que eu posso confiar no meu médico e vou galgar patamares mais elevados. A volta, acho que aquela medicina, não sei, no interior
mais humanizado, né? Médico de família, que era o generalista. Verdade. Não sei se é generalista, clínico geral, de uma certa forma, que ele cuidava e acompanhava da família inteira por longos períodos. Isso foi meio que com as especialidades, até na minha área também, foi se perdendo, né? Aquela coisa, diagnostica, encaminhamento. Vai fazer exames, encaminha para tal. Aí você vai para tal especialista, aí tem mais uma subespecialidade da subespecialidade. E vai segmentando, né? Fragmentando o corpo humano. Falou tudo. E as pessoas, elas querem se sentir acolhidas. Exato. Né? Então, quando você fala isso, vai me acolher, vai me cuidar de verdade. Porque o ser humano, ele tá muito carente. Né? De ser ouvido. Uma paciente menopausada, na menopausa, ela tem sintomas neurológicos, sintomas cardiovasculares, osteomusculares, geniturinários. Então, imagina, eu pego uma paciente na menopausa com uma queixa geniturinária e falo, você tem que ir para o ginecologista. Aí ela vem com hipertensão, ela vem com o colesterol elevado, tem que ir para o cardiologista. Aí ela está deprimida, não está dormindo bem, você tem que ir para um psiquiatra. Mas aí, não é verdade, gente? Estou em osteoporose, vai num ortopedista. Gente, o paciente acaba não aprendendo, não tendo vínculo com nada, com ninguém. Né? Perdido. E alguém tem interesse nisso? Será que tem alguém que está sempre ganhando com isso? Porque cada médico que ela passa vai dar receitinha de um remédio. Será que tem uma indústria farmacêutica, Big Pharma, por trás disso tudo? Né? Tem um mentor nosso, né, da linha de onde o Dr. Paulo vem, de onde eu venho, né? Ele usa um termo muito interessante que ele chama de plano de doença, né? Então, você tem uma indústria que vai ali, alimentícia, que te adoece, uma indústria farmacêutica que te mantém doente. E é o que o Dr. Paulo falou, você fica comprimindo os problemas, né? Comprime a pressão com remédio, comprime o diabetes com outro, comprime a obesidade com outro. E lá, no final das contas, o que você tem é uma pessoa tomando inúmeros fármacos e que, na verdade, a gente não está aqui dizendo que o fármaco é ruim. O que a gente está dizendo é que talvez, só talvez, se ela fizesse lá o simples, atividade física, alimentação adequada, sono reparador, muito provavelmente, ela não precisaria estar tomando aquilo tudo, porque ela não desenvolveria uma hipertensão, não desenvolveria um diabetes. Mas é porque a questão genética, minha mãe, a questão genética, ela tem um impacto, mas a gente hoje entende que o impacto é infinitamente menor e que, na verdade, é muito da nossa responsabilidade. A epigenética, né? Epigenética, o teu carinho com você mesmo, né? Tem uma imagem mental que eu gosto de trazer, de construir, que é o seguinte: você recebe, a maioria de nós, a gente recebe de Deus ali saúde, e a gente recebe um cartão cheio de crédito. Verdade. Está lotado de crédito. O que a gente faz? A gente passa crédito a vida inteira e gasta. É como se fosse uma pessoa destemperada numa loja cara do shopping. Aí você gasta. E é curioso, porque o cartão do banco, a gente não faz isso. Você até pode querer comprar alguma coisa, mas você fala assim, será? Não, deixa eu ver a planilha. Aí comigo, com a minha saúde, né? A gente não preocupa tanto, isso é uma coisa tão curiosa, porque no final das contas, esse cartão de saúde, ele vai te prender. Se você estiver em débito, porque uma pandemia pode te levar, porque você não está preparado, mesmo jovem, você pode acabar... A gente não quer isso, mas você pode acabar numa situação ruim, numa UTI. Perder o teu tempo de vida, que é a coisa mais cara que você tem, a tua vida é o teu tempo, né? É verdade. E, por outro lado, o outro cartão, que é o cartão do banco, você super cuida. Mas olha que interessante, se você não pagar, não acontece nada, nem preso você vai. Mas a saúde vai te prender. Eu ouvi uma frase que ficou muito na minha cabeça sobre o tempo, né? Que traz essa ligação com a saúde. O tempo não perde tempo. E eu fiquei pensando refletindo sobre isso. Eu falei, gente, olha só, o tempo não perde tempo. Não mesmo, vai passar. Né? Então a gente tem que escolher como a gente quer viver, da forma como a gente quer viver, porque ele não vai perder tempo mesmo, vai passar muito rápido. E vocês tocaram num assunto. O tempo não perde tempo. Vocês tocaram num assunto que é extremamente importante. Eu acho importante falar para você. A genética é importante, mas não é determinante. O que determina é a sua epigenética, é aquilo que gira em torno da sua genética, é o seu estilo de vida. Você vem ali com um mapeamento genético,
Mas se eu não der condições para aquele gene, seja ele bom ou ruim, se expressar, ele não vai se expressar. Então é muito comum a gente ver pacientes de uma família de obesos. Ah, meu avô era obeso, meu pai obeso, eu também sou gordinho, não é à toa. É por causa da genética. Não. É porque você mantém o mesmo estilo de vida do seu avô e do seu pai. Exato. Porque se você não atiçar, você não allumer, como a gente diz em francês. Ele é muito chique, ele é muito chique, gente. Ele é muito chique. Não é que foi essa palavra que veio na cabeça. Se você não acender aquele gene que está ali quietinho, seja ele bom ou ele ruim, ele vai ficar ali sem expressão. Agora, se você der a ele todas as condições para que ele se expresse, ele vai se expressar. Exato. Seja ele um gene para uma doença, seja ele um gene para uma característica boa que você tem. E que bom que tem a epigenética, né? Porque que ruim seria se fôssemos reféns da nossa genética. Pensa, nascer condenado. Eu já nasci com uma sentença e pronto. Eu acho isso maravilhoso. Isso eu acho muito importante a gente falar aqui, porque isso está muito arraigado na cultura. Essa convicção, né? Convicção. Na verdade, é muito mais uma escolha, né, Paulo? Sem dúvida. É muito mais uma escolha. João, uma escolha. Eu acho que essa escolha, ela depende muito, de novo, da relação do médico, do nutricionista, do odontólogo, do profissional de saúde, de qualquer área, com o paciente. Porque o processo de convencimento, de vencer juntamente com o paciente, ele é complexo. Então, de acordo com o que você dedica tempo, o Dr. Paulo falou, a paciente falou assim, olha, o senhor sempre diz que o senhor quer cuidar de mim. E quando o paciente entende que isso é de verdade, é muito interessante que se estabelece uma relação. Gera uma conexão, né? Uma conexão, e o paciente muitas vezes fica preocupadíssimo, porque, olha, eu não fui tão bem esse bimestre. Eu não quero decepcionar o meu médico. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque você trouxe para você uma pessoa que está pensando em você quando ela está fazendo as suas atividades físicas, quando ela está se alimentando, e ele tem uma pessoa que está confiando muito no teu trabalho. E na hora que você tem esse diálogo, que foi o diálogo que o doutor Paulo, vou chamar de doutor agora, porque como meu médico, quando ele cuidou de mim, esse diálogo, esse convencimento, foi o que realmente fez com que eu começasse a compreender essa caminhada. Porque tanto faz se você é da área de saúde ou não, o que importa é que nessa hora você é paciente. Se você é paciente, Exatamente. você está sentado do outro lado Isso mesmo. da mesa. Então, essa capacidade de você, no relacionamento, mostrar para o paciente, olha, eu estou com você. Que é o que o Paulo fez comigo, o que a gente procura fazer com o paciente. Isso aí não tem preço, porque é ali que você conquista a confiança, né? E com a confiança você caminha do lado. Mas olha, não adianta, mesmo com confiança, quem vai ter que entrar na piscina e nadar é ele. É o protagonista, né? Fala, João, nada. É o protagonista. Falei, tá bom, vou nadar, vamos nadar. É isso mesmo. E acho que nessa questão também, muitos pacientes questionam, e eu já fui um questionador nessa parte. Eu acho engraçado que ele se vê em tudo, assim, aquela sabe? relaçãozinha de 40 exames. Então, às vezes, o paciente que ainda não está habituado, justamente, quem quiser falar, comentar, essa questão da gente ter os parâmetros e muitas vezes, através dos exames laboratoriais, claro, é aquela coisa, a pessoa já vem com a parte dos sinais e sintomas, né? Mas a gente tem que fazer o mapeamento. Um rastreamento, né? Rastrear e, às vezes, identificar algo que está em processo ali de evolução, uma inflamação, o perfil metabólico, uma resistência insulínica, e é obrigatório. Além dos parâmetros, o controle também. Essa questão do cuidado, né? De tirar a nota, por exemplo, o meu triglicérides baixou de 100, daí, nossa, eu falei, o meu nunca esteve tão bem, né? O jovem, sempre alterado, ácido úrico, mas assim, hoje em dia com mudanças alimentares, suplementação, e tem o parâmetro dos exames laboratoriais. Daí eu não sei se a Luana quer falar um pouquinho sobre... Paulo pode falar. Sobre essa necessidade para o paciente entender também o porquê dessa quantidade, às vezes, que acaba que o paciente pega, como é que chama? Como se fosse patrocinado pelo laboratório, né? Para pedir mais exame. O exame, eu sempre digo que o exame ele é complementar, tá? A essência é a clínica, é o que o paciente manifesta, é o que ele me mostra. Semiologia propedêutica, fundamentais.
E, assim, o exame tem um papel também de comprovação daquilo que você está numa consulta buscando, identificando. Você comprova para você, como profissional de saúde, e também para o paciente. Principalmente se ele for um pouquinho mais cético, né? Isso. Porém, a gente números na mesa. Porém, a gente nunca deve se apegar muito a exame. Sim. Tá? É ter sempre claro dentro de nós que ele é um direcionamento e ele é complementar. Muitas vezes, existem algumas substâncias que nós dosamos onde? No sangue. E, às vezes, a atuação dele ou a conversão de uma determinada substância nele não está no sangue, está dentro da célula, está no núcleo da célula. Então, você não tem um parâmetro muito fidedigno. Agora, a clínica não. A clínica é soberana, ela te fala. Eu, muitas das vezes, já consultei, eu tenho o hábito de consultar o paciente já com todos esses exames em mãos. Mas muitas vezes consultei sem. Isso não interferiu em nada a minha consulta. Talvez demorou um pouquinho mais para eu fazer um ajuste de dose numa medicação, mas a clínica me fala muito. Hoje, a gente vai se tornando, né? Minha mulher diz que eu sou chato, né? Porque eu vejo de longe um paciente, eu falo, aquele ali está com déficit disso, aquele lá está sobrando aquilo ali, olha isso, tem uma resistência insulínica, olha ali, está inflamado, hein? Então, assim... E não é só pelo aspecto visual, às vezes um comportamento do paciente, né, já mostra para mim como que ele está. Né? Então, o paciente que está aguardando na sala de espera do consultório, como ele se comporta. Então, isso já vai me dando informação. Porque eu acho que a gente aprende a avaliar o ser humano. Sim. Né? O ser humano. Então, ver como um todo, né? Não é ver um braço, um coração, um cérebro. Isso muda tudo. É por isso que a consulta não é de 15 minutos. Né? E outra coisa que o paciente até estranha hoje em dia, o paciente quer, a primeira consulta ele quer, pelo menos no meu caso, quer sentar direto na cadeira do dentista. Falei, que é o normal, né? Que é o normal, convencional. Falei, espera um pouquinho, me fala aqui, vamos... E normalmente, antes de analisar os exames, é como se fosse, eu brinco, é como se fosse um estudo cego, né? Você pega toda aquela relação da anamnese para depois fazer a confirmação, para meio que o exame confirmar aquela questão dos sinais e sintomas. Bruno, você fez uma colocação agora que eu fiquei pensando. Eu não lembro uma vez que eu tenha ido no meu dentista que eu não sentei direto na cadeira do dentista. Paulo, obrigado, porque eu também não... Você falou, mas será que eu... E você sabe que assim, eu acho que para mim e para o Bruno, isso é uma quebra de crença maior ainda. Porque assim, antigamente, o nutricionista era para quê? Dieta para emagrecer. Para emagrecer. Ponto, acabou. Né? Qual que é o cálculo da minha dieta? Pronto, tchau, acabou. Contar calorias. Contar calorias e pronto, acabou. Um punhado de amendoim japonês, imagina, dá para um saquinho de amendoim japonês, você enche. Aí tinha aquelas listas de substituições, né? Então você podia comer o que você quisesse se estivesse dentro do cálculo, tá tudo bem, tá dentro do cálculo da dieta. Então, acho que para nós, né, isso é uma quebra muito grande de crença, entendeu? Porque, assim, o médico ainda ele é um médico. Apesar de ser integrativo, ele é um médico. Agora, assim, um nutricionista, um dentista que vira para você, que quer fazer uma consulta de 1 hora, de 1 hora e pouco, que quer entender da sua vida, que quer perguntar do seu estilo de vida, do seu sono, do seu intestino, a pessoa fala, o que você quer saber disso? O que tem a ver? Então, é desafiador. Eu vim aqui pro meu dente. Eu tô com dor de dente. O paciente, muitas vezes, não está integrativo ainda. Né? Isso. Faz parte, faz né? parte da evolução. Faz né? parte. Fomos educados, a vida toda foi assim, né? Você ia ao médico quando? Quando você estava doente. Exatamente. Não, você nunca procurou o auxílio para do médico prevenir, para promover a saúde, mas sim para tratar doenças. Tratar doença. Né? Doido, né? Doido, mas é real. Uma consulta odontológica. Com ele. Conversar primeiro, né? Mas, às vezes eu tenho até que tirar o paciente, ele já tá... Eu dou mole, ele já sentou na cadeira. Calma, vamos sentar, vamos conversar. Ali você pega o comportamento, você pega os hábitos alimentares, você pega se ele está dormindo, se ele está rangendo, se ele como é que... Hoje... Você pega todo o histórico dele. Hoje faz aquele estudo da biocibernética, né? Isso. Hoje, na verdade, assim, até já tem linhas de estudo que a nova cárie, né, que é assim,
A cárie, dependendo da população, já você não encontra tanto. Mas o problema do bruxismo, apertamento dental, bruxismo em vigília, que é a pessoa tá o tempo inteiro ali tensa, né, gerando outros problemas, né? E a questão principalmente também de erosão ácida, por causa do alimento, refluxo. Estão trazendo hoje em dia mais problemas à saúde bucal do que cárie. Cárie e doença periodontal, que tem sido já superadas, controladas, mas essas outras doenças dos hábitos, do estresse, da ansiedade, dos maus hábitos, Uma saúde né? bucal desgovernada, ela causa impacto em todo o organismo, tudo. né? Mas dificilmente a gente vê um paciente procurar um profissional de saúde dentária, né? Um odontólogo, com essa visão, né? A gente estudou no passado, né? Vinha focos de infecção em Pericoronarite, válvulas, toma cuidado, pode fazer uma em válvulas cardíacas, valvar. né? Pode ser por causa de um dente, mas Olha é aí. muito pouco perto da imensidão que... Eu lembro que o Paulo, na primeira conversa que a gente teve, falou do leak gut. Leaky gut. Leaky gut. Aí agora o que eu tenho estudado mais é o leaky gum, que é da gengiva. E essa semana eu estava vendo um vídeo, né, que eles antes ligavam muito a questão intestino-cérebro, né, da permeabilidade, e hoje é o eixo intestino-boca, o gengiva-cérebro, né? Então, que tudo interconectado. E aí, se você vê quem usou amálgama ou usa, tem não essa fez a extração questão. da forma correta, tá tudo interligado. Isso leva a um leak brain. É o leaky gut, leaky gum, leaky brain. É exatamente um doutor que postou um vídeo sobre isso essa semana. Então quer dizer que a gente está falando, no final das contas, do paciente em torno dos próprios dentes. Tem paciente Tudo ali, interligado. tem um Tudo ser humano integrado. por trás dos dentes, né? Por isso eu não posso Não olhar tem só a como, boca. exatamente, avaliar tem um ser humano, a boca sem o corpo, né? Olha, com certeza, com certeza. É a frase do Dr. Lair, né? O Exatamente. dentista vê o corpo, a boca sem o corpo e o médico o corpo sem a boca. sem a boca. Não encaminhar. E na última especialidade que eu concluí ainda durante a pandemia, que foi a questão da periodontia, né? Eu sou periodontista hoje também. A gente via cada vez mais. E foi uma das que eu vi que mais se preocupava com essa questão sistêmica. Só que a abordagem ainda do curso, a formação tradicional, me deixou a desejar, assim, que eu falei, eu já estou na 4ª especialização, já fiz mestrado, será que eu vou fazer o doutorado? Aí, quando eu comecei a estudar a parte novamente, eu reaprendi fisiologia. Acredito que, não sei, vocês releram a fisiologia que vocês aprenderam lá na faculdade, quando fazer uma releitura, né, daquela fisiologia básica, agora aplicada e fazendo toda aquela correlação com todo sentido, né? A fisiologia não mudou, ela continua a mesma. Só que quando você olha a mitocôndria, o ciclo de Krebs, tá tudo ali. Só que você aprende a ver por um outro aspecto. A forma de enxergar. Por um outro ângulo, né? Você vai tanto no ser humano, no paciente, na pessoa, quanto você vai lá na mitocôndria, na E célula. como que isso te motivou, assim, como que isso surgiu dentro de você, no sentido assim, eu quero trabalhar com isso, sabe? Como foi isso? Acho que isso veio de uma melhora muito grande. Isso, o que acontece... Porque você ainda exerce anestesia, né? Ainda exerço anestesia, com muito carinho, com muito afeto, mas eu acho que a grande questão é que quando você melhora a saúde física e a mental, uma retroalimenta a outra, né? Então você melhora a tua saúde física, você fica mais bem disposto, melhora o teu mindset. O Paulo falava sempre muito isso, você vai ver só, João Roberto, você vai voar, né? Eu lembro dele falando isso, e eu ficava olhando aquilo ali, e realmente, primeiro você é tomado de uma alegria, porque as pessoas estão ao teu redor falando, tá bem, hein? Melhorou, hein? Ainda bem que essa foto ele não apresentou aqui, tá? Ainda bem. Mas assim, brincadeiras à parte, então você melhora, você fica mais feliz. Pessoal do YouTube, depois eu vou deixar a foto anexo pra vocês darem uma olhada, deixar vocês curiosos. Vai aparecer a foto assim. Eu duvido, eu vou mostrar a foto, eu duvido que vocês vão encontrá-lo. Assim como ele não se agora reconheceu, todo mundo quer ver, vocês né? também Eu não também vão quero encontrar. ver. Colocar, vamos A gente quer ver. Mas essa questão, por que eu acabei, então, seguindo como médico da integrativa? Porque o impacto, você fica mais feliz, você fica mais leve, e você começa a ajudar os amigos no corredor. Quem Entendi. foram os meus primeiros pacientes?
os amigos médicos. Como o Paulo fez comigo, como o doutor Paulo fez comigo. Olha, faz assim, faz assado. Né? Aí você, claro, vai estudar, você vai se aprofundar, você vai se especializar, você vai fazer os cursos. O Paulo me pega, me leva para um curso em Curitiba. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui em Curitiba? Estou lá em Curitiba fazendo curso de implante com o Paulo. Então, é claro, isso aí vem com muito estudo, vem com muita dedicação. Mas o que eu vi é que eu fiquei mais feliz. Comecei só a ajudar os amigos. Nesse entorno, era quem estava ali, eram os amigos do dia a dia. Então, esses amigos acabaram virando os pacientes. Eu falei assim, olha, de uma forma totalmente assim, inicial, incipiente. Falei, olha, comecei a me encantar. Aí o Paulo foi abrindo as portas, enfim. E aí eu comecei a estudar e aí me encantei. Então, por que eu segui em frente? Eu continuo adorando a minha área, anestesiologia. O Paulo tem certeza também é um ótimo profissional. Mas eu acho que, de verdade, é você desenvolver uma nova habilidade, poder ajudar pessoas. Você acaba desenvolvendo também. Eu acho que, acima de tudo, fazendo bem. Nosso paciente está dormindo. O paciente do anestesiologista está dormindo. Essa a gente vai ter que subir. Pode mostrar. Vai botar na tela. Pode mostrar. Depois a gente edita. Eu acho que foi o Paulo que fez essa foto. Não é esse aqui. É sério isso? Nunca depois a gente põe pro público subir. Não, gente, vocês vão ter que ver. Claro. Pode. Esse aqui? Claro que sim. Se fosse o contrário, eu ia pedir para não mostrar, mas agora ok. Na verdade, como eu tô melhor, pode mostrar. Caraca, não dá para reconhecer. Não dá. Por trás dessa foto tem um lapso temporal, né? Até chegar até aqui. Foi tudo construído com saúde, sem uma correria grande. Na verdade, nunca foi para emagrecer. Foi para sentir menos dor. Pra ter saúde. Sabe aquela dor aqui, aquele desconforto aqui, aquela falta de energia acolá? Eu acho que esse é a grande questão, né? Você estar bem, né? E aí, nesse sentido, eu acho que valeu muito a pena e você quer fazer isso também, levar isso para frente. E essa eu acho que é a grande virada de chave, principalmente quando a gente fala de emagrecimento. As pessoas precisam entender que o emagrecimento é uma consequência do seu corpo estar otimizado, do seu organismo estar em equilíbrio. E não ao contrário, né? Não é emagrecer para ficar saudável, é ficar saudável para emagrecer. É uma outra mentalidade. Exatamente. De certa forma é tão lógico, né? Super. Simples. O gordinho, o que ele faz? Eu falo bem tranquilo, porque eu já fui gordinho. O que o gordinho faz? Ele fala assim, eu tenho que emagrecer, de preferência tem que ser rápido. E tem que ser uma coisa meio mulher é pior ainda, viu? Mulher, ainda mais que vai chegando no verão. Projeto Verão para ir para Saquarema, né? Vai para Saquarema. Saquarema lá no Rio de Janeiro. Pegar uma praia, surf ali. A menina vai botar o garoto do Rio. Menino do Rio vai para Saquarema. Mas a bem da verdade, o que a gente tem que entender é que você faz menos força se você tiver bons profissionais no teu entorno. Acho que se cercar de pessoas sérias, né? Bons odontólogos, bons nutricionistas, bons médicos, por sinal, bons amigos, essas pessoas no teu entorno, elas vão te assessorar e vão te ajudar a você buscar uma saúde verdadeira, sem ser uma coisa rápida, barata, milagrosa, né? E essa construção, ela é mais simples, mais fácil e mais sustentável. Com certeza. Do que o remédio. Porque é uma mudança de dentro para fora, literalmente. Esses dias eu estava numa confraternização e se aproximou de mim uma moça, um peso acima do normal, um pouquinho obesa, e ela chegou para mim, doutor, o senhor já tem lá na clínica aquela injeçãozinha nova? Terceira geração, quarta já. Eu falei, eu tenho, mas eu tenho muito mais do que isso para te oferecer, né? E não foi fácil convencê-la. Mudar aquele pré-conceito que ela tem, que ela precisa da injeção para emagrecer. Eu acho até que é importante, Paulo, assim, existe o uso bem indicado também, não é só demonizar. Não. É uma ferramenta. É uma ferramenta auxiliar. E só não pode ser a única a depositar todas as esperanças, e o que gera muitas vezes é a dependência psicológica. Muitos pacientes já estão com isso, né? Da dependência, sem a caneta não consigo emagrecer. Esse é um grande problema, né? Que enfrenta aquele que já é usuário da caneta há um tempo. É bem isso, é pra gente usuário, porque ele começa, eu preciso da caneta, senão eu vou engordar. E você vê que não é só com a caneta, não é só com o emagrecimento, com o antidepressivo. A parte mental, né? Exatamente. E uma coisa muito importante é você introduzir na mente desse paciente que
emagrecer é uma coisa, ser emagrecido é outra. Né? Ele, muitas das vezes, essa que me perguntou da canetinha, ela quer ser emagrecida, mas... Não quer mudar os hábitos. Mas no dia seguinte que ela parar de usar a canetinha, ela já começa a engordar novamente, né? A gente até costuma dizer, não joga as roupas fora, não joga a roupa de gordo fora, porque se você fizer só isso, você vai usar novamente a hora que parar, né? Então é um conjunto de medidas que a gente tem que fazer, é uma conscientização e mudança de hábitos. Né? A gordura está na cabeça, está no comportamento. Né? Eu tenho uma foto parecida com aquela, doutor. E assim, querendo ou não, ali é um grau. Eu gostaria que fosse mostrada a foto dele também. Tem uma que eu não vou mostrar de jeito nenhum, que eu achei. Pode mostrar. Todos acham justo. Todos acham uma que eu não tenho coragem. Mas a outra eu mostro sim. Assim, é muito importante a gente falar aqui que ninguém é obeso porque quer. Com certeza. Né? E para o tratamento da obesidade, a gente tem que tratar, como o Dr. João falou, a mente e também o metabolismo. A gente tem que se basear na mente e no metabolismo. E um profissional bem formado, bem orientado, vai conseguir conduzir isso da melhor maneira para você. A canetinha, seja ela mais moderna ou mesmo as mais antigas, elas são ferramentas auxiliares, ajudam sim, mas elas têm que ser introduzidas na hora certa e muito bem orientadas, porque senão vai criar o que o Dr. Bruno acabou de falar, aquela dependência. Eu só dependo disso para conseguir me manter. A indústria farmacêutica vai achar ótimo. Tem uma ferramenta que, para mim, foi melhor do que qualquer canetinha. Eu nunca utilizei, né? Mas o jejum intermitente. Nossa. Que foi o que me destravou a compulsão alimentar. Aquela coisa, eu pegava, quando jantar, passava horas sem comer, eu tinha aquela coisa de acabar, fazer um pratão, porque estava com muita fome. E o jejum intermitente, ele facilitou e era algo que eu torcia o nariz no começo. No né? super, ainda ele falava, não, vai... Mas aí que eu vou ficar com compulsão. Ele mas aí que vai me dar compulsão, porque a hora que eu comer, ai, meu Deus. E na verdade o jejum me permitiu, assim, vamos dizer assim, virar dono e dominar a questão da como se fosse um autocontrole, né? Você consegue criar um autocontrole. Foi quando eu vi que eu acabei, né? O efeito sanfona, pelo menos tem quase 3 anos aí, 2 anos. Quase 3 anos já. 3 anos que a perda de peso foi constante e até nos períodos agora que às vezes eu dou uma descuidada, ao invés de voltar ao peso, eu perco, porque quando descuida é porque eu não estou suplementando e fazendo exercício corretamente. Então, assim, muito importante o jejum destravou o que você muito falou, viu, Bruno? A parte mental, eu acho que foi... É muito importante o que você falou, porque quando se fala em jejum, logo de cara todo mundo arrepia, né? Porque um dos maiores prazeres da vida que a gente tem é comer, né? Mas o importante é receber o que você recebeu, a orientação de uma profissional, né, que vai te ensinar como fazer o jejum. O jejum intermitente nada mais assim, se a gente for, a gente pular uma das principais refeições, né? Porém, não é do dia para a noite que alguém vai fazer 24 horas de jejum, 36, 72 horas, não é assim. A coisa é gradativa, você vai começando dentro do seu limite, a hora que aquele limite passa a ser transponível, passa a ser, eu acho que eu consigo um pouco mais. A minha Então primeira... vamos aumentar um pouquinho mais, né? Eu comecei jantando mais cedo. Isso é o início. Né? Sim. Se janta mais cedo, não necessariamente você já de cara eliminar uma refeição. O que já é muito importante, né? O jantar mais cedo já me permitia ali um jejum de 10 horas, muitas vezes. Na verdade, Bruno, menos de 12 horas a gente não considera jejum, né? 12 horas é o mínimo que a gente deveria, todo mundo, né? que todo mundo deveria para deixar o seu organismo, a sua imunidade se ocupar de outras coisas que não com a digestão. Né? Então a gente começa a falar em jejum intermitente quando é a partir de 14 horas. 12 é o mínimo. 14 horas, a hora que você já tiver craque nas 14 horas, comi às 8 da noite, aí no dia seguinte
só lá pelas 10 da manhã vou me alimentar. Você já fez às 14 horas, né? E aí fala, não, mas dá para esperar um pouquinho mais, dá para ficar mais 2 horas. E assim vai, aos poucos. Eu hoje faço com muita tranquilidade 24 horas de eu jejum. também. Com muita tranquilidade, né? E isso, e eu costumo dizer que jejum é liberdade, jejum é economia, Com certeza. jejum é ganho de tempo. O tempo que você perde para fazer seu cafezinho da manhã ali e tudo mais, você podia estar dormindo um pouco mais, você entendeu? E é engraçado que não deixa, que às vezes a gente pensa, vou ficar, minha avó falava, vai ficar fraco, a italiana, né? Mas Bruno, vai ficar fraco, não come o pão, o pão não vai comer o pão, né? Você tem reserva suficiente. Você vai, parece que dominando justamente as reservas, né? De energia. E essa questão do autocontrole é muito legal, né? Eu percebo muito isso também. Inclusive, minha opinião, parece que quando eu vou comer, eu como muito menos. Interessante. Muito menos, assim. E parece que assim, bom, saciou. Não precisa nem... É uma refeição por dia e pronto, Importante, né? Lembrar que durante o jejum, líquido, Sim. água, Sim. chá e café, sem adoçante, sem açúcar, obviamente, está liberado. Até muito pelo contrário, você tem que se hidratar, né? muito bem, né? Durante o jejum. Então, é o meu amiguinho do jejum, é o meu café, é o meu chazinho. E água, muita água, beber água, nada de Coca Zero, né? Não. Nossa, mas uma coisa que você falou do jejum, e o jejum ele é de fato um estágio acima, né? Aquele paciente que evoluiu, que já está num processo educacional, já melhorou a dieta, já melhorou uma série de elementos para chegar no jejum. Então não é para sair fazendo jejum. Não. Exatamente, muito bem colocado, né? João. Esse cuidado, né? Eu, quando recebo um paciente, eu costumo citar o jejum, mas eu falo para ele, olha, primeira coisa. Calma. Vai ter uma hora que nós vamos chegar nisso. Vamos primeiramente comer comida de verdade e não fracionar tanto a dieta, como isso foi um grande erro que a gente viu de comer de 3 em 3 horas, né? Então, se a gente hoje os conseguir... pacientes até hoje. falam, não, mas como? Eu como certinho, 3 em 3 horas. Eu vou ter pico de hipoglicemia. Você é o fisiculturista, atleta. Exatamente, né? Fazendo para trabalho. o paciente que é um paciente comum, né? Que não é um atleta de alta performance, um fisiculturista, como você disse, não há a menor necessidade de comer dessa maneira, né? Outra coisa muito importante quando a gente fala de jejum é como quebrar o jejum. Né? Não adianta nada você fazer lá suas 16 horas de jejum e quebrar ele com uma pizza, uma com recompensa rápida, um brigadeirão de colher. Já né? Não, um suco de uva. Suco de uva é integral. É bom. Mas o suquinho da garrafa. Né? Nossa. Dá aquele banho no fígado. Então, essas orientações todas são muito importantes a gente passar. E fazem muita diferença, né? Outra coisa, jejum. Vou fazer jejum para emagrecer. O jejum emagrece. O paciente que está inflamado. O paciente que está fora das medidas. Agora, uma pessoa que está bem, que está na sua melhor versão, ela faz jejum, ela não emagrece. Tá? É verdade. Essa questão que o Bruno falou, que eu achei bastante interessante, né? Olha, na verdade, para fazer o jejum, então, você começava a jantar mais cedo, né? E aí tem um mecanismo interessante nisso, né? Que quando ele começava a jantar mais cedo, ele também ia dormir mais cedo. Exatamente. E quando ele ia dormir mais cedo, olha o impacto. Impactava toda uma mudança. Toda a cadeia hormonal dele, né? Toda a cascata de melatonina, um sono de melhor qualidade, um sono reparador. GH na madrugada, GH testosterona. Ali, fazendo o brownie ali, queimando a gordurinha, né? Quer dizer, tudo começando a se encaixar, né? E aí eu comecei a acordar mais cedo e ver que era possível treinar em jejum. E aí pra mim aí foi tô treinando em jejum. Não, eu já tava fazendo jejum. Aí tentava acordar para tomar café no café da manhã, daí já não conseguia. E o treino em jejum para mim foi daí algo também que foi outra quebrança de paradigma. Treino em jejum e cedinho. Isso, 5 da manhã. Tá pago, né? Passou ali, já tá pronto. E aquilo ali me fazia o pico de cortisol vir mais cedo, né? Liberação ali de endorfinas e tal, no exercício, e acabava um pouquinho daquela questão do mau humor de manhã.
Então, eu brincava que na época que eu atendi até no exército, né? Eu entrava às 7, mas eu acordava às 9. Então, os dois primeiros pacientes era eu tava... um corpo, né? Era um corpo. Porque eu não tinha regulado essa questão do ciclo circadiano, o sono. Então, assim, chegava cedo, 7 horas estava atendendo e 9 da manhã que eu estava acordando. Como que impacta, né? Então, dessa forma que você falou, Bruno, é que nós vivíamos nos primórdios, né? Eu acordava, o homem acordava quando o sol aparecia, o homem da caverna, quando o sol aparecia, ele acordava. Não tinha uma geladeirinha lá que ele pudesse pegar tudo que ele quisesse comer. Então, ele ia atrás, ia caçar, ou seja, mexer, ele ia se mexer, ele ia fazer exercício em jejum. Isso aí. Aí ele conseguia ali a caça dele, comia, às vezes comia em grande quantidade, mas aí quando que ele ia comer novamente? Não sei. Não ia ser 3 horas após. Por isso Não. que veio a nossa insulina. Para quê? Para ela estocar energia. A insulina veio para isso. Não é para você estar de 3 em 3 horas, estar estimulando a liberação de insulina. Insulina é um hormônio é um hormônio anabólico, sim, mas é um hormônio que guarda energia para você, para a hora que você precisar. Você de 3 em 3 horas estimulando a insulina, você vai estar guardando, naturalmente, favorecendo a obesidade. E o Dr. Paulo falou uma coisa que é interessante, como a biologia não mudou, a gente mudou o intelecto, o id, o ego, o superego, aquela percepção do eu, né? Mas lá no final das contas a gente já continua muito parecido com australopitecos que a gente era há 100 mil anos, né? Sem dúvida. É a mesma coisa, né? Sem dúvida. E se a biologia não mudou, se você comer de 3 em 3 horas, você vai engordar, porque todo o teu metabolismo não foi feito para você comer de 3 em 3 horas. Exatamente. Tá fora do... Agora, a nossa biologia não mudou, João. Mas o mundo piorou muito. Opa! Né? Com certeza. Hoje, a hora que é para eu estar no escuro, eu estou com um monte de luz acesa. Telas. Né? No rosto, né? A hora que é para eu estar exposto ao sol, eu estou dentro de um escritório, de um consultório, de um edifício. Então, tá tudo errado. A água que você bebe não tem tanta qualidade, ela não é contaminada com né? Mas contaminação por minerais tem, mas ela é uma água que ela é filtrada, mas a qualidade tá complicada. Eu oriento muito os meus pacientes a ingerir uma água de boa qualidade. E nós temos, hoje em dia, aqui água de boa qualidade. Né? Mas então a água está ruim, os alimentos têm muito menos nutrientes do que tinha anteriormente. Nosso solo está mais pobre. A gente falou da alimentação ser a mesma dos nossos avós, mas assim, pensa, se mas a qualidade não é a o vô já era gordinho, comendo coisa de qualidade, a gente... Mas você olha um vídeo dos anos, da virada do século passado, das cidades maiores, né? Que eram cidades Rio, fora do país, Nova York, mas é porque eram cidades que tinha alguém com uma câmera na mão naquela época, por isso que eu estou citando essas cidades. Todo mundo era magrinho. Não existia obesidade. Não existia obesidade. Né? Não tinha colesterol elevado. Não tinha alimento processado. Não tinha uma super soja toda modificada com 8 proteínas ali que você não faz digestão, né? O glúten, né? Tinha, né? É interessante. O glúten também, né? Você pega o glúten ali, mas o problema do glúten é que o glúten tá em tudo, né? Mas olha, tá e não tá. Né? Muita coisa tem glúten, mas você pode fazer uma ótima refeição com uma bela de uma proteína, com certeza, com uma bela de uma salada, com legumes, e você não viu o glúten ali. E a saciedade é muito maior, né? Muito maior, e a tua disposição também fica melhor, né? Porque você está melhor alimentado, é um alimento de melhor qualidade, né? E voltar a olhar as gorduras de qualidade também, né? Que é aquela coisa, às vezes uma gordurinha da picanha, né? Não precisa tirar 100%, né? Tem muito conhecimento errado. Tem. Nossa, muita coisa eu vejo errada. O pessoal tirando a gordura da picanha e botando dentro de um pão francês, né? Aí eu falo, pô, come a gordura e deixa o pão francês de lado que vai ser mais negócio. Não dá para falar em vilão, mas a gordura é bem mais saudável do que o carbo. Né? Opa! A gordura natural dos alimentos, né? Não tem nem comparação. Azeite, abacate, coco. Voltei comia na infância, tinha abandonado. Agora voltei ao abacate. Mas eu acho que tudo isso é muito construído também, sem teoria do caos, não é isso, né?
mas é muito construído por alguns fatores, né? Então você vai observando um aumento da população com uma necessidade de você ter mais soja, de você ter mais trigo de qualidade, então você vai modificar milho, você vai mudando aquilo geneticamente para alimentar. A gente tem acho que 6 bilhões de pessoas no mundo, depois se alguém puder me corrigir. Precisa ser rápido, né? É gente a beça. Então você tem que alimentar essas pessoas. Então você tem um grande desafio, né, que é você conseguir encontrar alimento de qualidade. E o alimento de qualidade também ele envolve um certo custo, né? Você vai em qualquer cidade, você viaja, você vai para o exterior, você vai para os Estados Unidos, que você encontra ali muito fast food. Sim. Mas se você vai sentar e você vê nos parques, por exemplo, as pessoas estão realmente muito, muito acima do peso, né? E de fato... Jovens andando de carrinho elétrico porque não conseguem andar ao parque, né? Aí já é o suprassumo da inflamação no seu auge, né? Mas lá no fundo, quando você vai sentar para comer num país como esse, um bife bem feito, com uma salada bem feita, com o custo desse alimento acaba sendo um alimento muito alto, né? Então isso é uma coisa complexa. O paciente que chega até a gente é um paciente que muitas vezes ele tem condições de fazer boas escolhas, mas sem dúvida alguma esse alimento de qualidade, uma fruta de qualidade, uma carne com qualidade, ele é mais caro do que um pacote que você desembrulha e você pega, né? Então isso é um desafio. É um desafio, porque realmente tudo que não presta tá baratinho, né? Tudo que não presta tá barato, é de fácil transporte. E aí a praticidade, né, Paulo? É mais prático, né? Pega, abre e come. Bolsa, ainda é longa vida. Ainda é longa vida, pronto. Dura 1 ano, 2, 3. Big Pharma adora. Só falta em prazo ilimitado aqui alguns alimentos, né? E, na verdade, nutriente zero. Mas esse era o conceito antigo, né? Era caloria, mas que tipo de caloria? Qualidade, né? Total vazia. Né? Os nutricionistas mesmo, eles não se preocupavam com a qualidade do que esse paciente estava ingerindo. Somente com caloria. Eu acho que é possível você fazer uma boa alimentação no seu dia a dia. Ela vai envolver com certeza um custo maior, mas dá para fazer escolhas inteligentes. Olha, uma escolha simples. Você pode beber um refrigerante, ou você pode beber água. E olha que coisa interessante, água é mais barato que refrigerante. Exato. Né? Então, e você está investindo na sua saúde? Isso. Né? O custo está presente. Ele é um fator complexo, mas se você fazer atividade física, você se mexer, você não precisa nem ter custo. É claro que se você fizer com personal, numa ótima academia, que bacana. Mas se você correr, se você se movimentar, se você fizer atividade física, de preferência musculação, né, Paulo? Mas se você conseguir... Começar a se movimentar. O básico, né? Se movimentar, procurar dormir um pouco mais cedo, começar a beber. O Paulo falou da água de qualidade, mas tem a água que não seja uma água melhor, que se não for possível você buscar isso, beba água. Ela é superior do que qualquer... Então, dentro desse processo do custo, mas também tem as escolhas. Dá para você tentar melhorar um pouquinho, né? Eu acho que o que cabe muito bem para esse tipo de pessoas, até para quem está começando, é o seguinte: faça o melhor que você pode com o que você tem no momento. Né? É isso que eu posso? É isso que está ao meu alcance hoje? Então eu vou fazer o melhor que eu posso dentro da minha realidade. Né? Se eu conseguir ir avançando, eu vou avançando. Mas é melhor do que não fazer, igual ele falou. É melhor tomar ou não tomar água. Eu não posso comprar uma água ótima, maravilhosa, de qualidade. Então eu vou ficar sem tomar água? Não, tomar água. Né? E para o nosso público que está nos assistindo, né? Essa questão da água de qualidade, para a gente pode ser um lugar comum, assim, a gente já tem um conhecimento com relação a isso, mas acho que muita gente não tem muita noção. Não sei se o Paulo, a Luana, podia falar um pouquinho, né, Paulo, essa questão da água de qualidade, porque às vezes quem está ouvindo a gente não tem muita ideia de que tem águas e águas, né? Eu quero falar uma coisa que me incomoda, eu quero abrir um pouquinho os olhos dos donos de restaurante. Eu frequento às vezes restaurantes muito bons, badalados, que quando eu peço uma água, me vem uma garrafinha de plástico. Gente, eu sou absolutamente contra tomar água em recipiente de plástico. O Dr. João está servindo água agora aqui numa garrafa de vidro. Essa água é transportada muitas das vezes sob sol quente. Esse aumento de temperatura faz a liberação naquele conteúdo de substâncias altamente tóxicas, como, por exemplo, bisfenol A, que são o que a gente chama de disruptores endócrinos. Aquilo vai ter um impacto na sua saúde hormonal, na sua saúde como um todo, gigantesco. Então,
pelo amor de Deus, água em recipiente de plástico não dá, tá? Assim como já vou pegar o gancho da água, azeite é a mesma coisa. Sim. Né? Cafezinho, xícara, sempre louça. Exatamente. É uma luta. Você vai tomar um cafezinho, vem no copinho de plástico, né? A temperatura quente ali, liberando o bisfenol. Né? Liberando. Queima, né? Com os copinhos de hoje em dia. Então, assim, é importante esse nosso bate-papo aqui para, às vezes, pequenos detalhes como esse mudam a vida de uma pessoa. Com certeza. Muda a vida de um dono de restaurante, né? Que passa a enxergar a saúde como propósito. Está servindo ali uma comida boa, a melhor que ele pode para o seu público. Vamos servir uma água melhor também. Excelente. O corpo é composto de mais de 70% de água, né? Sim. Então, as pessoas, elas esquecem de que esse fator é tão importante. Focam no suplemento, se está treinando, se está ganhando músculo, mas e a qualidade da água? As pessoas não param, quantidade e qualidade, para pensar e para investir no elemento água, que é tão Eu importante. acho que o pessoal que está sentado nessa mesa aqui acha realmente isso, porque temos 2 garrafas vazias. Foi já acabaram. É importante. Água é importante. Importante. Doutor João, a gente vai, assim, o papo tá excelente, maravilhoso, né? Mas a gente tá cumprindo aí a proposta do episódio, né? Então, assim, quiser fazer uma consideração, dar um recado direto ao público, que a gente vai finalizando por hoje. Tá na reta final aqui. Ótimo, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Tá sentado à mesa de ótimos profissionais, mas acho que acima de tudo de pessoas boas, pessoas de fácil trato, pessoas agradáveis, né? Que são o exercício daquilo que falam, porque eu acho que a melhor coisa que você pode encontrar é você encontrar um médico, um amigo, um profissional, mas que de fato aquilo que ele está falando seja de fato aquilo que ele é. Porque eu acho que boa parte da melhora na sua saúde mental, na sua saúde física, né, está muito relacionado também à sua questão comportamental, né, aquilo que você é como pessoa, como ser humano, a sua gratidão, né, o que você é como pessoa, né? Então, o que eu gostaria de deixar aqui é uma gratidão muito grande por estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite e me permitam aqui fazer aqui uma homenagem ao Dr. Paulo, a todos vocês, mas no caso o Paulo é que foi o meu mentor. Eu tenho certeza que quem acompanhou entendeu isso. O Paulo é um irmão, é um amigo, é um ser humano brilhante, de um intelecto extraordinário. Viajamos uma vez para fora do país e eu falei, mas meu Deus, o Paulo fala francês melhor do que eu falo português. Uma simplicidade, uma pessoa muito, muito, muito inteligente, muito equilibrada. E eu acho que o que a Andréia colocou lá, a semente naquele profissional, e hoje ele ajuda tantas pessoas. Sim. Ele também colocou essa semente e hoje procuro também fazer o mesmo. Germinar, né? Germinar. Então, doutor Paulo, muito obrigado. Muito obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela mentoria, obrigado por ter me tirado dessa foto. E isso não é uma rasgação de seda, o Paulo sabe disso. É uma gratidão gigante. Muito obrigado. Ô, João. Muito obrigado, Paulo. João, por que eu consegui isso, né? Tudo por causa de propósitos. E hoje o meu propósito de vida é esse. Nós somos profissionais bem estabelecidos, todos nós aqui. E hoje, quando eu olho para o meu paciente, é o que essa paciente me disse. Doutor, em toda consulta sua, você fala, eu quero te ajudar, eu vou cuidar de você, né? Então, eu acho que isso foi o que eu aprendi, isso é o que eu passo, isso é o que você aprendeu e eu sei também que já está plantando sementinha no coração de outros profissionais que com certeza trilharão por esse modelo de medicina, que é uma medicina na sua essência, não tem nada de novo, né? Mas é disruptiva. É disruptiva porque a gente muda o ângulo de visão. Eu deixo de focar na doença para olhar para a saúde. Então, João, eu não fiz nada.
eu só te dei um caminho, mas se você não tivesse abraçado a ideia, não tivesse seguido firmemente aquilo que você entendeu que era importante, não teríamos tido sucesso. Graças a Deus temos. Hoje um homem elegante, bonito, saudável, desinflamado, nutrido, nutrido, né? Com uma alegria no rosto, com uma mente brilhante, né? Então, a sua gratidão me torna ainda mais grato a você ter aceitado a proposta que eu pus para você e confiado em mim. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. João, obrigada por ter aceitado, né, o convite do Paulo, Luana, e consequentemente estar aqui com a gente. Que Deus continue abençoando a sua caminhada. Muito linda a sua história, né? A sua trajetória. Uma vez eu falei isso para o Paulo também. Vocês são profissionais que já eram muito bem estabelecidos, né? Então, assim, é isso que a gente fala quando é o propósito, né? Vocês não precisavam entrar na área integrativa, tipo assim, porque, sei lá, eu quero ganhar dinheiro com isso. Porque... Modismo. Exato, como se fosse... Aí tem que fazer o nome, mas você já... Exato. Então, assim, já tem uma carreira consolidada. É muito nítido que é pelo propósito, porque tanto Paulo quanto vocês passaram por uma transformação de vida. Entende? E isso conecta as outras pessoas os seus pacientes que sentarem com você vão se conectar e entender isso logo de cara, né? Vão se sentir acolhidos, vão se sentir cuidados. Então, é uma corrente, né? Quando a gente sente essa conexão, eu acho que tudo que é real conecta. Tudo que é real conecta. Então, é isso. E isso é nítido aqui. É de verdade. Né? É de verdade, exatamente. Então, parabéns e que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua trajetória. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado a vocês. Agradecer, né, Dr. João. Vou encerrar até parafraseando aqui, que eu vi um termo dele, é que minha mãe fala demais. Para quem... Vou até falar para a câmera... para quem curtiu a beça o episódio, eu vou pedir para os telespectadores se inscreverem, compartilharem, acompanharem aí os nossos próximos episódios, nos seguirem também nas redes sociais do nosso podcast, o Saúde com Propósito.